O pessoal falou que o esquizofrisa tá solto, né? E eu tô vendo uns comentários meio esquizofrisa no meu canal, tá? E aí eu vou até responder o esquizofrisa. Ele falou que eu me pareço com um incel, sei lá o quê, porém, né, eu não sei se isso é a carapuça do esquizofrisa, né? Ou a pessoa que escreveu aquele comentário lá. Sobre um ser, um personagem, uma energia do mal que eu fiquei apaixonado quando era criança, é o Sephiroth, o Sephiroth, eu não sei como que fala, né? Que é um vilão do Final Fantasy, né? 7, né? E esse vilão do Final Fantasy 7, ele é um soldado lá da Shinra, né? E, e ele é um dos melhores soldados e ele descobre que na verdade ele não é um soldado, ele é um projeto, né? Da Gênova, o Jeová, né? E ele descobre que os cientistas estão torturando essa criatura que foi a força elemental que construiu a Terra, ou a Terra surgiu da força dessa criatura, né? E a Terra que eles estão tem o Life Ring, né? Que é onde está a força que move o planeta todo, que dá vida a todos os seres vivos desse planeta, né? Existe toda uma questão que eu não lembro mais, né? E esse personagem, né? Ele quer, como fala, ele quer se tornar tão poderoso quanto a mãe dele, ou mais poderoso, né? Porém, para ele poder se tornar poderoso, ele tem que absorver toda a vida desse planeta, né? E a vida desse planeta não quer que ele se torne todo poder, mas no final ele está na transformação dele totalmente poderosa, né? E ele é um ser, né? Uma criatura que está vagando dentro no Final Fantasy em busca de poder a qualquer custo, a qualquer preço, né? Porque ele diz que ele é uma criatura infinitamente evoluída, né? E que ele merecia vagar pelo nada por toda a eternidade em busca de poder e conhecimento, né? E que todos os seres vivos do Life Ring estão atrapalhando a existência dele, né? E esse vilão, que eu me lembro, foi o vilão que mais me marcou na minha infância, né? Eu adorava esse vilão, eu ganhei esse CD, ganhei não, peguei emprestado esse CD de um colega meu, que ele falou que eu ia gostar muito de RPG, porque eu era meio papo cabeça, né? E eu gostei muito como falo, o Final Fantasy, né? 7. E o personagem que eu queria ser poderia ser o Sephiroth. Eu queria ser um japonês de olhos verdes e cabelo prateado. Vocês até viram o cabelo prateado. Mas a personalidade do personagem, mano, eu adorei. Eu amei o Sephiroth, né? E ele sempre aparece nos piores momentos. O Claude lá, a equipe dele, né? Que é o Barreto, que é o líder, né? Mas o Claude que toma a frente. Tô lutando contra a organização governamental, lutando contra esse indivíduo que quer todo o poder. E eu adoro não, eu acho muito louco o Final Fantasy VII, né? E se eu pudesse ser um vilão, eu seria o Sephiroth, né? Eu ia falar, tá todo mundo me atrapalhando nesse planeta, eu preciso acumular o máximo de poder possível e vagar por nada, porque ficar aqui é pior do que estar no nada por nada, né? Vamos dizer assim. E, porém, o que acontece? Eu escrevi uma história, né, do Feros e o Deus da Destruição, Cegos, né, e o Deus da Destruição, né? E o meu personagem, ele não é uma criatura que quer o poder absoluto. Ele alcançou, né, a iluminação total, né? Ele é o próprio poder. Porém, o meu personagem, diferente da maioria dos vilões, é uma criatura onisciente, né? Que sabe de tudo, entende de tudo, sabe tudo que vai acontecer, tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo, né? E ele simplesmente é uma criatura que espelha o mal das pessoas para elas mesmas, né? Criando armadilhas e torturas mentais infinitas para as pessoas, né? E, porém, antes de ele espelhar a maldade, ele deu a perfeição à humanidade aqui na Terra, né? E a humanidade rejeitou a perfeição, né? Então, as pessoas que realmente escolheram o caminho do mal, ele espelha o mal para essa pessoa cair numa armadilha, né? O meu personagem ele fica o tempo inteiro criando armadilha. E ele realmente é uma criatura, vamos dizer assim,
uma criatura assustadora, né? Uma criatura maléfica, porém, da mesma forma que ele é a personificação da destruição, ele é a personificação da justiça, né? Quem é bom, ele é totalmente bondoso, né? E aí eu acho que o Esquizofrenia tem esquizofrenia aqui no meu canal aqui, não sei se é esquizofrenia, são tantos esquizofrênicos que me perseguem. Esquizofrênico não, é esquizoafetivo, né? Geralmente, o esquizofrênico, eles são coitadinhos, né? Eles são bobinhos. Mas o esquizoafetivo, se ele não trata, ele realmente se torna um indivíduo do mal e que fica fazendo maldade com todo mundo. Porém, esquizoafetivo, como ele tem a esquizofrenia, eles perdem noção da realidade, eles perdem consciência das suas atitudes, eles não conseguem enxergar a consequência das suas atitudes, eles estão sempre em um surto nefasto, né? E aqui meu canal aqui é lotado de esquizoafetivos, né? Mas aí eu estou respondendo, né? Se eu fosse algum ser, alguma entidade, eu jamais seria um incel, porque o incel seria uma coisa muito pequena. Eu queria ser o T-1000, Exterminador do Futuro. Eu queria ser o mal total, o próprio Apocalipse mesmo. Eu adoraria pegar o Apocalipse e criar uma personalidade realmente nefasta dentro do Apocalipse, né? Colocar a mãe dele lá torturando ele 24 horas para ele ser uma máquina de guerra, né? E ele está totalmente imerso e absorvido na guerra, e o único prazer, a única paz que ele sente na vida é a guerra, e construir toda uma história, né? Aonde que foi dada a pior situação e ele largou de ser a vítima da história, ele se transformou em um super predador, um extremo predador, né? E ele é um predador extremo ao ponto que não existe presa para ele. Ele é a própria presa dele mesmo. Ele fica criando o tempo inteiro a armadilha para ver se alguém mata ele. E ele não consegue encontrar a morte, e o maior sonho dele é encontrar o nada para toda a existência, né? Porém, eu estou explicando aqui de forma resumida, eu iria fazer uma história, como fala, que você saísse revoltado do cinema, que você saísse revoltado do streamer, né? Sobre o Apocalipse, e você ficaria com dó dele, né? Porque eu ia colocar todas as justificativas que ele seria louco. Eu queria até entrar no argumento. Um filme, um livro, o importante não é o poder do herói, do vilão, o poder do Estado, o poder das pessoas. Geralmente, os filmes põem um Estado com full poder, mas você sempre vê que o Estado ele é cego, ele é incompetente, uma pessoa simples se comporta como um vírus e consegue destruir o Estado todo. A grande questão na história não é o poder, mas sim os caminhos, as causas que fizeram o ser alcançar aquele poder. Você se comove num livro, numa história, num personagem, ou até em um youtuber, pela forma que ele criou a sua própria narrativa para ele alcançar o topo do seu sonho, né? Então, como falo, todas essas histórias da Marvel e da DC que não estão colando mais, é porque os caras são overpower e ficam assim, eu sou overpower, eu salvei todos os universos. Isso não tem graça nenhuma, né? Os personagens não têm personalidade nenhuma, né? São personagens para crianças de 4, 5 anos de idade, né? A Marvel, ela tentou, como fala, tá tentando pegar o público novo, né? Mas o público velho não vai gostar. Vai falar, isso aqui é lixo, né? Queima a própria imagem dos heróis simplesmente para ter um roteiro para ganhar dinheiro, né? E a maioria dos filmes e dos personagens, você vai ver, é uma excelente ideia de um roteirista, ou de um escritor, ou de um editor de imagem, e isso ficou tão único que prendeu a sua atenção, né? Falei para vocês.